Bem-vindos ao podcast Raízes do Agro. Eu sou Tânia Silva e aqui nós vamos falar de tudo um pouco sobre agronegócio. Hoje é nossa estreia e temos aqui um convidado muito especial. Ele que nos dá muito trabalho, ele dá bastante trabalho para nós da advocacia agroambiental. É o Rodrigo Bastos, gerente de fiscalização e inteligência da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás. Ele é bacharel em Engenharia Florestal pela UNB, mestre em Ciências de Florestas Tropicais pelo INPA e doutorando em Geociência e Manejo de Recursos Naturais pela Universidade de Copenhague. Bem-vindo, Rodrigo. Rodrigo, vamos falar um pouquinho hoje, sobre as atividades de fiscalização que a Secretaria de Meio Ambiente tem conduzido aqui no estado de Goiás, qual que é o objetivo, os avanços. Bem-vindo e a palavra está com você. Bom dia, primeiramente, obrigado, Tânia, pelo convite. É uma honra, claro, estrear aí o Raiz do Agro, o primeiro convite, o primeiro episódio. Então, muito obrigado. A gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de conservação e proteção do meio ambiente. O objetivo principal da fiscalização não é a infração ambiental, não é autuar. Muito pelo contrário. O objetivo inicial, primordial da fiscalização é sanar o dano, cessar o dano e, posteriormente, a recuperação dele. O nosso objetivo primordial é esse. Então, às vezes, nós somos questionados, a fiscalização chegou para meter o ferro, vamos dizer assim, para canetar. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente fiscalizar quem está cometendo dano ou fazendo o dano ao meio ambiente de forma irregular. E a gente sabe que muitas pessoas às vezes não têm esse conhecimento. A gente sabe que tem produtor que também tem origem de instrução mesmo, de formação muito simples. E a fiscalização também serve nesse apoio de instrução. É claro que ela não pode, quedar-se de lavrar o auto de infração, mas ela também está ali para orientar, para conduzir ao processo de regularização, E aí, falando sobre isso, vamos entrar um pouquinho no fluxo, desse processo de fiscalização. Como que ele acontece aqui hoje no estado de Goiás, Rodrigo? Então, dependendo da tipificação da infração, o fluxo ele acontece de forma distinta. Então, quando é desmatamento, por exemplo, hoje em dia nós temos tecnologias bem avançadas com relação à detecção desse tipo de infração. Nós temos o convênio com o Ministério da Justiça, através da Rede Brasil Mais, em que nos é providenciado imagens diárias de satélite, inclusive com alertas. É diferente do tão famoso Mapa Biomas, que o alerta ele demora um certo tempo para chegar até nós, para depois ser refinado. Na Rede Brasil Mais, os alertas são diários. Faz com que em 24 horas nós consigamos deslocar ou fazer uma diligência em campo e estarmos averiguando se aquela infração é irregular ou não. Certo, então não há um procedimento ainda prévio de checagem que vocês conseguem olhar ali se for autorizado, até porque nem todas as autorizações são centralizadas na secretaria. Não, existe. Antes de deslocarmos a campo, é claro que essas plataformas, tanto o Mapa Biomas quanto a Rede Brasil Mais, eles não distinguem se o desmatamento ele é irregular ou não. Cabe a nós, que emitimos a licença, que temos competência para isso, o fazer. Então, vocês checam ali no banco de dados da secretaria, verifica se tem licença, não tendo, vocês deslocam a equipe até a localidade. Isso, mas o que acontece com frequência? Às vezes, o proprietário, o empreendedor, ele tem a licença, mas ele excede a área a qual nós autorizamos. Pega uma bordinha da PP, pega uma bordinha da reserva legal, não pode. Entendi, Rodrigo, muito bem, isso é verdade. É importante a gente estar levando essa informação para o produtor, Não é, você tem que seguir adequadamente o que está previsto naquela licença. Não adianta você tirar a licença e ultrapassar ali os limites dela, porque a fiscalização ela vai chegar, ela vai pegar isso daí e vai trazer aí as consequências, O auto de infração, o procedimento todo posterior para haver a regularização. Ter que recompor aquilo que você desmatou. Então não é uma atitude que vale a pena, que compense, Sabe uma dica que pode ficar aqui, Tânia, para os empreendedores? Primeiramente,
deve ter um consultor técnico acompanhando qualquer tipo de atividade potencialmente poluidora que foi licenciado ou autorizado por nós. E segundo, esse consultor ele tem que acompanhar no momento que está exercendo ou em diversas fases dessa licença ou dessa autorização. Então, se é de desmatamento ou se for de forma regular, autorização de supressão vegetal, ele tem que acompanhar ali no momento que está acontecendo a supressão, para verificar os marcos até onde o trator pode ir, entendeu? É porque você imagina aí que você contrata um prestador de serviço, no geral, pelo que eu lido aí no dia a dia, não entrega ali a licença para ele saber os pontos. Exato. Então, um profissional técnico, ele já pode, inclusive, fazer essa demarcação prévia para quem vai prestar o serviço saber onde que ele vai fazer aquela limpeza, aquele desmatamento de forma regular. Né? Exatamente, porque o técnico ele não está em cima do trator. Exatamente. Geralmente quem está em cima do trator não conhece os marcos, não conhece de geotecnologia, então ele vai até onde ele acredita que é a área para ser suprimida. E é até importante a gente deixar um alerta aí, né, Rodrigo, em relação a quem está prestando esse serviço, para exigir a licença, para não correr o risco também de ter o seu equipamento ali apreendido na fiscalização, que isso pode gerar também um transtorno muito grande. A gente sabe que esses equipamentos ali é a fonte de renda desses prestadores de serviço e muitas vezes fica só na palavra, não, eu tenho a licença, ele vai lá e faz o serviço e depois é surpreendido também e sendo, de certa forma, penalizado aí com a fiscalização. Exatamente. Né? Então, o empreendedor contratando um servidor técnico, um responsável técnico, ele se precavém, porque através de um documento que o responsável técnico emitiu para ele, através da nossa secretaria, ou que providenciou essa emissão, essa autorização, ele tem um subsídio para se defender depois. Né? Eu contratei um responsável técnico, eu tenho esse documento, ele me alegando que aqui poderia. Né? E aí, nesse caso, por exemplo, se é averiguado que o RT ele é corresponsável, ele é passível de autuação também. Na lei, a tipificação de quem é corresponsável na infração também ser passível de autuação. Certo. Então, tá vendo, gente? Fica esse alerta que é muito importante você se precaver e pedir, né, a licença lá do proprietário, da pessoa que contratou você para fazer o serviço, gerente, enfim, para garantir que você não está agindo à margem da legislação. Rodrigo, a gente vê bastante assim, o povo questionar da fiscalização não ir, né, ao local, falar, não, vou fazer a limpeza aqui, tá aqui no meio, né, da floresta, não vai ver. Você bem orientou aí, falou que tá fazendo essa fiscalização via satélite, mas eu também tenho visto que a secretaria, acho que teve concurso, eu vi curso de formação recente. Quais outras ações que a secretaria tem feito para melhorar, aperfeiçoar esse processo de fiscalização? E a gente sabe que as fiscalizações ambientais não estão somente vinculada aí a desmatamento. É claro que a gente tem conhecimento, o Estado de Goiás também assinou recentemente um pacto para até 2030 zerar o desmatamento no Estado de Goiás, então nós temos aí metas bastante arrojadas, né? E aí eu quero ouvir um pouquinho de você, o que além, né, dessa fiscalização via satélite, quais outras inovações que a Secretaria tem conduzido hoje? Então, fomos até alvo do TCE, Tribunal de Contas do Estado, uma vez que não era feito fiscalizações de ofício e fiscalizações entre órgãos de fiscalização, ou conjuntas entre esses órgãos. Por exemplo, Ministério Público do Estado, Polícia Federal, IBAMA, a DEMA, Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente. E desde 2019, nós estamos mais perto um do outro. Estamos andando de mãos dadas. Por quê? Isso é uma resposta não somente para o meio ambiente, mas para a sociedade como um todo. Né? Quando a gente fala de meio ambiente, a gente não protege o meio ambiente para o meio ambiente. Nós protegemos o meio ambiente para quem o usa. Para as presentes e futuras gerações, né? O que está previsto lá na nossa Constituição, o que deveria ser, né? Quem deve proteger o meio ambiente não é somente o Estado. O Estado não consegue fazer tudo sozinho. Eu costumo brincar, inclusive no curso de formação e no curso especializado em fiscalização ambiental que está se encerrando agora, a última turma, é que o início da fiscalização não é o fiscal ir a campo, é a população fazer a denúncia, se manifestar. Né? Então, a partir do momento que a sociedade vê ou
pensa que há algo de errado, uma infração sendo cometida ali do seu lado, ela tem o dever, eu não falo dever porque o dever é do poder de polícia, mas seria um dever para cumprir a Constituição, para preservar ali o artigo 225 da Constituição Federal. Né? A gente tem que proteger para as futuras gerações um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a fiscalização ela começa no momento da denúncia. E isso é uma das respostas da pergunta que você me fez. Quais são as novas tecnologias, além dos satélites, além das imagens diárias? Acabamos de lançar, agora em março, o INAH. O INAH, que é uma palavra do Carajás, que significa nós mesmos. Então, nós temos responsabilidade com o meio ambiente. E saiu agora a IN, que você publicou no seu podcast, nos seus stories, sobre a institucionalização do INAH, o INAH Fiscalização. Então, todos os nossos autos, toda a infração administrativa será lavrada de forma digital, inclusive acelerando os processos administrativos, com fim de a regularização ser mais rápida, a autocomposição ser mais rápida, a conciliação e o fim do processo administrativo ser muito mais célere. Certo. Rodrigo, você falou aí da autocomposição. Como que tem se dado a autocomposição? A pessoa recebe hoje o auto de infração, ela abre um prazo lá para ela manifestar se tem interesse ou não na autocomposição. A autocomposição tem tido resultados positivos? Conta um pouquinho aí pra gente. Então, desde 2021, a gente conseguiu uma alteração na 18.102 e teve esse advento da autocomposição, que nada mais é que uma conciliação no âmbito administrativo, né, das infrações ambientais. E nela é previsto a conversão da multa. E na conversão da multa a gente consegue amparar o Estado com novas tecnologias, como, por exemplo, a aquisição de drones. Nós conseguimos os drones através do TCACM, que é o Termo de Compromisso Ambiental e Conversão de Multas. Então, a autocomposição hoje em dia ela funciona de que forma? Há a infração, aquilo gera um auto de infração, multa, embargo, apreensão e por aí vai. Tem que ficar bem claro que o auto de infração não é somente multa. Tem os diferentes tipos de sanção indicativas pelo fiscal. E ali no momento que o fiscal lavra, é o indicativo de sanção. Só é transformado em sanção depois de julgado, ou depois da autocomposição. Então, uma vez o autuado cientificado da infração, ele tem 10 dias para se manifestar a favor ou contra o interesse da autocomposição, de ir até a SEMAD, conversar conosco de forma bem amigável, bem tranquila, mostrar se foi ele ou não que fez. Acontece muito do empreendedor alugar ou arrendar a terra para outra pessoa e essa outra pessoa cometer o dano. Né? Então, há diversas formas. É bem tranquilo, é muito mais rápido do que o antigo julgamento por uma autoridade julgadora, lá no contencioso administrativo. Então, acontece isso. Ele se manifestando a favor da autocomposição, o prazo é suspenso, né, de ter a defesa administrativa, e ele aguarda, então, essa audiência. Ela está acontecendo de uma forma bem mais veloz que antigamente, mas a gente ainda tem um déficit. Nós temos um déficit de servidores para fazer como facilitadores as autocomposições, mas elas estão acontecendo de forma regular. Certo. Rodrigo, um instrumento novo que tem aqui no estado de Goiás para regularização, que é a DAI, né? Conta aí pra gente um pouquinho o que é a DAI, como que ela serve para regularização aí das propriedades, como que ela vem para regularizar essas propriedades rurais. Tânia, a declaração ambiental do imóvel veio de uma forma também para gerar uma celeridade. Por quê? Antes de 2019, antes da gestão da nossa secretária, o que acontecia? Primeiramente, não saía licença. Não existia licença. A licença ficava 7, 8 anos para ser emitida no estado. Infelizmente, quando isso acontece, a gente gera uma outra consequência. O empreendedor ele não pode ficar parado. Ele tem que produzir. Ele tem que gerar o pão dele de cada dia. E acontecia a infração ambiental. Depois ele vinha se regularizar de uma outra forma. Mas ainda assim, os PRAs, que são os programas de regularização ambiental, ou até mesmo os PRADs, de recuperação de áreas degradadas, eles eram muito morosos, eram muito burocráticos. A DAI veio para acelerar e dar mais eficiência ao processo. Né? Então, uma vez você feita a declaração de passivos do imóvel, você sai com um indicativo de regularização em até 45 dias. Às vezes menos, às vezes um pouquinho mais. Mas esse é o nosso prazo médio.
Rodrigo, eu vejo assim, alguns clientes e produtores rurais, eles ficam em dúvida em relação à questão da DAI, porque você faz lá a autodenúncia e declara o que está de passivo ambiental. Certo. A secretaria, nesse caso, não vai utilizar essas informações para autuar o produtor rural? Não, não pode. Há uma vedação na lei da DAI, falando que a DAI não pode ser usada para infração ambiental, para gerar um auto de infração. Então, isso é vedado, não pode. Bacana, isso é importante deixar claro, né? Porque acaba gerando um receio de quem tem que regularizar, fazer essa declaração e se comprometer ali, vamos dizer assim, construindo provas, né, contra ele mesmo. Rodrigo, partindo aqui para a finalização do nosso primeiro episódio do podcast, tem mais alguma mensagem, alguma informação relevante que você deseja deixar aí para os nossos ouvintes, acompanhantes? Tânia, primeiramente eu quero... Primeiramente não, para finalizar, né? Primeiramente foi lá no início, mas para finalizar eu quero parabenizar, porque esse tipo de interação, e agora nesse formato podcast, que está na moda hoje em dia, faz com que a mensagem chegue mais perto das pessoas que precisam saber, de ter conhecimento da informação. Então, parabéns para você, espero que tenham vários episódios aí, inclusive algo ao vivo, sabe? Porque é no improviso que a gente consegue falar tudo que a gente precisa falar, né? Não ensaiado, não teve nenhum ensaio, não teve nada disso. Então, parabéns mais uma vez. E a SEMAD está de portas abertas para andar de mãos dadas com a regularização ambiental, com quem precisar. Estamos lá na Praça Cívica, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, no segundo andar do lado esquerdo. Certo, muito obrigada, Rodrigo, por brilhantar aqui o nosso primeiro episódio. Até um próximo episódio. Nos vemos até lá.